Hoje a gente vai falar sobre o regime da separação total de bens e quais direitos decorrentes desse regime você pode ter em caso de eventual divórcio. Muita gente pensa que esse regime, em caso de eventual divórcio, você não vai ter direito a nada, afinal, o que cada um construiu vai permanecer com esta pessoa. Não há comunhão de bens nesse regime. Mas eu vou te mostrar aqui algumas possibilidades em caso de eventual divórcio que você pode ter direito sim. Nesse regime, podemos trazer alguns pontos positivos, como proteção patrimonial, não há comunicabilidade de dívidas, ou seja, se um dos cônjuges contrair uma dívida, não vai respingar no outro cônjuge. Eu diria que esse regime é muito bom para um casamento, mas a gente precisa analisar caso a caso. Afinal, nenhum casamento é igual. E as pessoas são diferentes, então a gente tem que ver a realidade desse casal. Eu vou trazer um exemplo aqui que é muito comum em caso de separação total de bens e como a gente pode resolver um eventual conflito lá na frente. Vamos a um exemplo muito comum aqui no Brasil. Um casal decide se casar pelo regime da separação total de bens devido à questão de proteção patrimonial e durante esse casamento, o homem, ele tem um acréscimo patrimonial muito grande. Ele constrói uma empresa, ele consegue ter muitos recursos financeiros, enquanto que a mulher, ela continua trabalhando ali, tendo seu emprego, mas ela decide no meio do caminho, que é muito comum, deixar o mercado de trabalho para se dedicar à família. E o que pode acontecer em relação a isso em caso de separação? E aí que começa o problema. Por quê? Nesse regime não haverá divisão patrimonial. O homem ali que se dedicou ao negócio vai ficar com todos os seus bens. E ela vai sair com nada. E aí o que acontece? Um ponto importante antes de eu responder essa pergunta é que essa mulher, ela estava acostumada, durante esse casamento a um padrão de vida alto. Por quê? O cônjuge fornecia esse padrão de vida para ela. Já que ela ficava cuidando da família e ele, teve um acréscimo patrimonial, a família durante esse casamento também teve esse acréscimo. Afinal, começaram também a ter muitos mais bens, ele conquistou muitos bens. Então ela estava acostumada a um padrão de vida alto. Só que ela não tinha bens no nome dela. E aí que começa o problema. Respondendo à pergunta, a gente consegue entrar com um pedido de alimentos compensatórios. O que é o alimentos compensatórios? Primeiro, a gente precisa diferenciar da pensão alimentícia. Pensão alimentícia é para garantir o sustento da pessoa ou da criança. E não é isso a função dos alimentos compensatórios, não é para garantir o sustento ali da mulher, neste caso, nesse exemplo. É ao contrário, é para que ela mantenha durante um certo período após a separação o seu padrão de vida, aquele padrão de vida que ela estava acostumado. Os alimentos compensatórios, então, servem para indenizar o ex-cônjuge pelo desequilíbrio econômico gerado pelo fim da união. Não é para garantir necessidade básica, e sim manutenção do padrão de vida. Pensem comigo. O seu ex-marido fica com rendas, fica com atividade empresária, e você fica sem nenhuma renda. Os alimentos compensatórios vêm corrigir essa distorção até que você consiga se reinserir no mercado de trabalho. Pensem comigo, uma mulher que indiretamente ajudou o marido a construir um patrimônio, ela deve receber algo por isso, porque ela também está acostumada a um padrão de vida que ele fornecia para ela. Então a gente precisa sempre garantir que os alimentos compensatórios sejam estabelecidos. E aqui eu vou propor uma solução preventiva, para a gente conseguir pedir esses alimentos compensatórios. E também vou mostrar para vocês e explicar que é possível a gente pedir os alimentos compensatórios durante o divórcio. O que é comum normalmente, quando o casal se casa pelo regime da separação total, eles devem fazer um pacto antinupcial. E normalmente eles vão no cartório para fazer esse pacto. Só que a minuta do cartório é totalmente padronizada. Eles nem explicam direito o que é o regime da separação total. E assim não reflete a realidade do casal. Quando a gente faz um pacto antinupcial com um advogado especialista na área, esse advogado deve dizer quais cláusulas que seriam interessantes para esse casal, garantindo assim a transparência e a segurança jurídica. Por quê? Nesse caso, quando a gente faz um pacto,
sempre eu gosto de explicar o que são os alimentos compensatórios e como a gente pode inserir esses alimentos dentro de um pacto antinupcial. Porque é o dever do advogado explicar para o casal quais são os direitos deles, o que é possível colocar num pacto e assim garantir a prevenção de litígios futuros. Vamos pensar num pacto antinupcial totalmente personalizado. Como é que a gente vai definir essa verba compensatória? Eu considero alguns critérios que são relevantes para a gente colocar no pacto para definir qual que vai ser esse valor em caso de eventual dissolução. Primeiro, a gente vai considerar o tempo de casamento até o tempo da dissolução. Quando que o cônjuge saiu do mercado de trabalho, essa data também é importante. Na data da separação, qual era a renda, qual era a diferença entre os dois, né? O padrão de vida deste casal nos últimos 12 meses anteriores à dissolução do casamento, a forma de atualização do valor da verba compensatória e o prazo de pagamento. Tudo isso tem que estar inserido na cláusula. E isso previne conflitos lá na frente, podem ter certeza. Porque a gente não pode deixar na mão de um juiz para decidir qual que vai ser esse valor e a forma como será feito esse pagamento. Mas se você já está casado, está pensando em um divórcio, e existe esse desequilíbrio econômico entre vocês, é possível a gente pedir os alimentos compensatórios de forma judicial. É um processo um pouco demorado e caro, principalmente quando há litígio, quando há divergência ali do valor que será estabelecido essa verba compensatória. O juiz, nesse caso, ele vai analisar como era o padrão de vida deste casal durante esses 12 meses anteriores à dissolução do casamento. Ele vai analisar a diferença da renda entre os cônjuges para conseguir estabelecer um valor adequado para essa pessoa que vai receber a verba. Por fim, vejam que é possível sim você receber uma verba compensatória em decorrente desse desequilíbrio econômico entre cônjuges. A gente precisa ficar atento aos nossos direitos, principalmente no caso da separação total de bens, porque ela é benéfica para alguns casais, porque há a proteção patrimonial, mas também não é para qualquer casal. A gente tem que analisar a realidade e a transparência desse casal. Se você gostou desse conteúdo e quer saber sobre mais casos de família e sucessões, não deixe de me acompanhar aqui no canal. Na descrição desse vídeo eu deixei o contato do escritório. Se você tiver alguma dúvida, se você precisa pedir alimentos compensatórios ou deseja inserir uma cláusula no seu contrato, não deixe de entrar em contato com a gente.